Você está trabalhando muito de casa, realizando aí várias reuniões de trabalho em aplicativos como Zoom, Google Meet e outros aplicativos? É sobre isso que eu quero falar com você. Me acompanha? Meu nome é Daniela Rabelo e eu quero falar com você sobre esse novo universo pós-pandemia. O que vai ser de nós com esse teletrabalho agora sendo uma realidade? Bom, várias pesquisas já apontam aí que empresários já tendem a aceitar e a querer o teletrabalho. Já são aí 74% de pessoas que foram consultadas que aderiram ao teletrabalho e acham que o teletrabalho é uma grande alternativa. Mas o que eu quero trazer aqui é uma reflexão sobre esse momento do isolamento do teletrabalho. O teletrabalho já é um caminho aí a ser traçado e que já vem acompanhando uma tendência mundial. O que quer dizer isso? Que daqui a pouco, algumas situações já não vão ser mais preciso você estar dentro de um escritório fisicamente para que você exerça aquela função. Se você for pensar em termos de economia, um escritório, o aluguel de um escritório sai caro, a luz, a internet daquele escritório e às vezes o tempo que se gasta de deslocamento da sua casa até aquele escritório. Então, pós-pandemia, isso já tende a ser uma realidade. Quer saber como? O IPEA acaba de lançar uma pesquisa já demonstrando que alguns serviços eles poderiam ser totalmente via teletrabalho. O que significa isso? Significa que o Brasil já segue aí uma tendência que é uma tendência mundial. Isso é uma coisa que a gente não tem, é um caminho sem volta, eu diria. Esse tempo de deslocamento e o tempo que até você chegar naquele computador, sentar e trabalhar, é um tempo que agora, com o teletrabalho, já não vai existir mais. Então, se você não colocar alguns pontos essenciais aí, o teletrabalho tende a te deixar enlouquecido, enlouquecida. Então é sobre isso que eu quero falar. Como eu venho sempre incentivando a participação de mulheres, não só na política, mas nos espaços de tomada de decisão, eu venho trazer uma realidade que é uma realidade do papel social da mulher desde o século XVIII em diante. Lá no século XVIII, a gente tinha apenas a missão do cuidado do lar. Na época, estou falando da Revolução Industrial, em que as mulheres ficavam em casa, cuidando da sua família, dos seus filhos, enquanto os homens saíam para trabalhar. Hoje, essa realidade é completamente diferente. É difícil você ter apenas um membro dessa família, desse núcleo familiar, fazendo o que se fazia no século XVIII, saindo, produzindo e voltando para casa e tendo aquele ambiente todo ali equipado, todo trabalhado, todo tratado pela sua companheira. Por que isso ficou difícil? Isso começou desde a Segunda Guerra Mundial e não parou mais. A mulher precisou ser inserida no mercado de trabalho, muito pela falta da mão de obra masculina, e foi um caminho sem volta. Por que foi um caminho sem volta? E esse caminho sem volta é o mesmo caminho que eu estou chamando para reflexão agora, em pleno isolamento social. Quando a gente abre uma porteira de algo, que uma mudança muito radical de alguma coisa, essa mudança talvez não tenha mais volta. Então foi o que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial. Precisou-se de mão de obra e aí as mulheres foram inseridas ao mercado de trabalho. E isso não se findou mais. Hoje estamos aí. Mais de 50% das mulheres estão no mercado de trabalho e são arrimo de família. Muitas de nós somos arrimo de família, ou seja, a gente cuida exclusivamente do sustento daquele lar. E o que isso significa e por que eu estou trazendo isso? Com essa nova realidade da pandemia, significa dizer que se nós mulheres não tomarmos cuidado com o papel social que a gente desempenhou no século XVIII, o papel social que a gente passou a desempenhar pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, a gente começou a acumular funções. Só que a gente acumulava funções com uma rede de cuidados e de proteção ali que a gente desenvolvia em torno da gente. Com essa realidade da pandemia, é capaz da gente ter
o retorno do século XVIII para dentro do século XXI. Já é uma tendência a gente assumir muita atividade. Isso por quê? Porque sempre ficou muito evidente no nosso universo que aquela mulher que acumula diversas funções é a supermulher, né? Aquela que dá conta de tudo e que eu já falei aqui por diversas vezes. Só que isso não só vai cansando, como vai minando o lado emocional dessa mulher. Então ela se sente não só responsável por tudo o que acontece dentro daquele ambiente doméstico, como ela passa a se culpar e misturar o que está dentro do ambiente doméstico no ambiente no mercado de trabalho. Essa é uma grande preocupação que a gente precisa ter quando a gente vai, por exemplo, incentivar a participação de mulheres em espaços de tomada de decisão. Por exemplo, né? Eu que fico aqui o tempo todo incentivando mulheres, entrem na política, né? Faça parte dos poderes de decisão e mulheres ocupem postos de comando, seja na área privada ou na área pública, muito no sentido de trazer o equilíbrio, a equidade de tomada de decisão, mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai assumindo essas diversas funções, vai acumulando um monte de coisa e vai nos sobrecarregando ainda mais. Eu tô falando, algumas décadas anteriores, isso era glamour. Mulher que era super mulher, ela dava conta de tudo, se saía super bem e era muito poderoso, maravilhoso. Nós criamos uma rede de proteção. E o que significa essa rede de proteção? Algumas outras mulheres que deixam seus filhos com uma outra cuidadora, outra pessoa cuidando, para cuidar da sua criança enquanto você sai para o mercado de trabalho. Com a pandemia, muitos lares precisaram demitir as pessoas que cuidavam dos seus filhos. Às vezes essas próprias pessoas não conseguiram retornar ao trabalho por uma questão ou outra. Só que essa mulher agora, ela está se vendo dentro desse ambiente doméstico com esse acúmulo de funções e com teletrabalho. E o que fazer com isso tudo? Essa é a grande questão. Bom, se eu estou dizendo que agora isso é uma realidade, ou seja, que algumas pesquisas já nos apontam que empresários e que há uma tendência mundial que o teletrabalho seja uma realidade, e que o Brasil, segundo a pesquisa do IPEA, já possui postos de trabalho, 24% de postos de trabalho aí que poderiam ser totalmente home office, significa dizer que com essa nova realidade é exatamente o que vai acontecer em casa. Muitas mulheres vão passar a desempenhar esse papel. E eu, que já tem mais de 5 anos que eu desenvolvo o teletrabalho, coloquei toda a minha empresa home office justamente por gostar de ter essa flexibilização de tempo, eu percebi que em alguns momentos as pessoas não estavam preparadas para esse tipo de atividade em casa. Porque em casa é muito fácil você dispersar. É muito fácil você sentar, não, agora eu quero ver essa televisão aqui, eu quero assistir o Mais Você um pouquinho, não, eu vou fazer uma coisa, ou seja, é comum a gente dispersar. Assim como a gente está percebendo agora, em época de pandemia, que a gente está acumulando demais, estendendo o tempo por muitas horas, o que preocupa também. Porque se você for analisar, se você não colocar algum limite de tempo, você vai perder muito mais tempo trabalhando na sua empresa, onde você já habitualmente trabalha, e vai deixar de lado o cuidado com o seu corpo físico, o seu cuidado emocional, o seu cuidado com os seus filhos, com sua casa, enfim. Para tudo tem que haver um equilíbrio. Então, para que o teletrabalho ele realmente exista, para que ele realmente faça parte da sua vida, parte de uma realidade que agora é uma tendência mundial, é preciso tomar muito cuidado com essas questões. Portanto, o equilíbrio do tempo ele se torna fundamental. E o que requer o equilíbrio do tempo? Você planejar minimamente aquilo que você vai fazer ao longo da sua semana. Se a sua tarefa está destinada a fazer a comida toda, precisa minimamente organizar os dias que você vai fazer a comida, os dias que vai preparar, que vai focar exatamente no preparo daquela refeição e deixar alguns potinhos que possa ser esquentado, né, ao longo da semana, enfim, a forma que você estabelecer como uma organização aí, mas se a gente planeja adequadamente cada função dessa que vai ser desempenhada, seja do trabalho lá do mercado de trabalho,
seja do trabalho doméstico, precisa ter o tempo totalmente estipulado ali. Então, o que é primordial, o que é essencial para aquele momento, o que pode vir de emergencial, ou seja, sempre surgem algumas demandas que você não contava com isso. Então, quando você fecha uma agenda muito enrijecida ali, que você não contemplou isso, você logo fica estressado. Poxa, já não consegui planejar. Não, tem que ter uma flexibilização aí também para atender algumas demandas emergenciais que ocorrem e tá tudo bem. Vida que segue. Outra coisa é o seguinte, fez toda uma programação, toda uma agenda ali e de repente não conseguiu cumprir 1 ou 2 itens. Tá tudo bem também. Pega esses 2 itens, joga para a agenda do dia seguinte, já como uma boa prioridade. Se você todo santo dia analisar como é que vai se dar a sua agenda e o que você vai colocando ali no papel, você está fazendo dois movimentos que são essenciais. Aquele de descarregar da mente tudo o que precisa ser feito ao longo do dia seguinte, né? Porque isso é primordial que você faça no dia anterior. Então você descarrega da mente tudo que precisa ser feito. Então você vai ticando, você pode fazer um post-it, você pode colocar na agenda do celular, você pode pregar perto do computador, mas aí você vai estabelecendo tudo o que precisa ser feito, vai colocando ou pintando de vermelho, de verde ou de amarelo o que é prioridade, o que é totalmente emergencial, mas você passa a visualizar o que pode vir a se tornar uma pequena crise ali, alguma coisa que se você não tomar uma atitude imediata vai virar uma crise e você vai ficar mais difícil de você administrar aquilo. Então a agenda ela serve para minimamente você organizar não só a sua atividade profissional, assim como a sua atividade dentro de casa. Aí sim, o teletrabalho funciona perfeitamente bem. Então, a agenda ela precisa estar tinindo. O horário que você vai começar no trabalho, o horário que você vai encerrar, interromper para você fazer as refeições adequadamente, no tempo certo, e depois volta para o trabalho de novo e para no determinado horário da noite para você não estender. Uma coisa que está acontecendo muito na pandemia é que a gente passa a engolir os dias, né? Então, segunda vira domingo, domingo vira segunda, sábado, e você vai emendando tudo. Quando você vai ver, você literalmente trabalhou todo santo dia, sem nenhuma interrupção, sem nenhum momento de lazer, sem nenhum momento de relaxamento para você, para o seu próprio corpo. E isso é muito grave se a gente não tomar cuidado, porque eu estou falando aqui de equilíbrio emocional. Né? Equilíbrio psicológico. Então, uma mente que está o tempo todo acelerada, o tempo todo estressada, o tempo todo trabalhando, né? Ou na atividade doméstica ou na atividade profissional, significa que essa mente uma hora ela vai estar estafada. Então, o teletrabalho tem que tomar um cuidado danado com isso. E agenda e planejamento é a melhor coisa que se tem para você desenvolver um excelente teletrabalho. Outra coisa que eu acho importantíssima e falo sempre aqui é que a gente precisa aprender a fazer divisão de tarefas dentro desse ambiente doméstico. As divisões de tarefas, elas precisam, em algum momento, ter essas agendas alinhadas. O seu parceiro, a sua parceira, ao seu filho, né? As pessoas que estão ali no seu ambiente doméstico, elas precisam colocar também à disposição os seus momentos, as suas agendas, os seus horários, e você precisa de alguma forma alinhar essas agendas e ter umas divisões claras de funções dentro de casa, porque só assim funciona bem um teletrabalho. Quando não há uma divisão adequada das atividades domésticas, há uma sobrecarga que fatalmente cai sobre a mulher. Muitas de nós tendem a assumir funções demais muito pelo peso da culpa que a gente carrega, por achar que só a gente dá conta daquilo, que se a gente não fizer, ninguém vai fazer como a gente faz, eles não fazem no tempo que eu quero. Então são algumas coisas, algumas questões que a gente sempre coloca, algumas desculpinhas, né? Algumas até historiazinhas que a mente conta pra gente, né, Júnia Mello? E aí a gente vai exatamente acumulando essas funções, acumulando todas as atividades domésticas e passando a
a não reclamar. Então chegou um caso para mim, quando eu estava fazendo a live com a Renata Banhara, ela me contou de uma amiga dela. Ela estava fazendo tarefa em casa, enquanto todos da casa relaxando, fazendo outra coisa na internet, no joguinho, que eram os filhos e o marido. E um belo dia, ela literalmente surtou, ela enlouqueceu. Ela pegou, começou a jogar um monte de coisa no chão, sem falar nada, ficou enlouquecida, teve um surto. E aí todo mundo tomou aquele susto dentro de casa. Uai, o que aconteceu? A gente tende a guardar pra gente as sensações. Então, às vezes a gente está triste demais, às vezes a gente está ansiosa demais, às vezes a gente está se sentindo sobrecarregada e a gente fica achando que é assim que tem que ser. Não, os meninos não vão fazer como eu faço. Ah, meu marido não faz. Ah, meu menino vai lá e pega o pano de chão para enxugar, para fazer birra comigo. E aí termina que a gente vai lá e faz no lugar. Só que toda vez que a gente faz isso, a gente assume pra gente aquela responsabilidade. A gente está o tempo todo assumindo pra gente aquela responsabilidade. E o que vai acarretar isso? Eles vão ficar totalmente relaxadinhos no ambiente deles, nas atividades deles, e eles nunca vão olhar para os nossos verdadeiros sentimentos ali. Então não adianta fazer cara feia, bico, ficar emburrada, porque os homens não percebem, principalmente os homens, mas outras pessoas do lar, eles não vão perceber o seu aborrecimento. Só vão perceber o seu aborrecimento se você verbalizar. Mas, lembre-se, verbalizar antes de ficar totalmente brava e surtada, entendeu? O mais importante é isso. Tente se comunicar antes disso. Tente falar o quanto está difícil para você, o quanto está pesado aquela rotina toda. E vire para cada um e fale, se cada um fizer uma atividade aqui, se cada um dividir uma tarefa aqui, vai ficar leve para cada um de nós. E se você já faz um teletrabalho, não é justo você estar no trabalho e pensando em todas as outras atividades domésticas que você precisa fazer enquanto os outros estão relaxando, não é verdade? A gente está em pleno século XXI, então a gente precisa mudar um pouco essa realidade. É por isso que eu fico um pouco preocupada quando eu recebo essas pesquisas como a do IPEA e que fala e que demonstra que há uma tendência realmente mundial aí para que o teletrabalho aconteça, mas se a gente continuar com aquela mentalidade do século XVIII, achando que a gente precisa acumular esse tanto de função e não reclamar de nada, e simplesmente assumindo tudo com excesso de culpa, com excesso de responsabilidade, a gente vai surtar. E não vai ser fácil. Vamos nos tornar umas mulheres chatas, difíceis de convivência. Coisa que todo mundo nesse ambiente doméstico vai passar a ficar reclamando. Um outro ponto que é muito importante a gente ter em mente para que esse teletrabalho funcione de forma muito harmônica, quando você definir a sua agenda, tenha um momento do autocuidado. O que é esse momento do autocuidado? É aquele momento que você pode acordar, ficar um tempo a mais na cama, ali na beira da sua cama, ou sentada no chão, em meditação, fazendo uma oração, fazendo afirmações ou agradecendo. Aquele momento de gratidão. Isso faz você ficar um pouco mais leve, mais realizada e pronta para realizar várias atividades, várias tarefas ao longo do dia. Mas é sempre importante a gente ter em mente, para que um belo e bom teletrabalho aconteça, é preciso que a gente tenha aquele momento de autocuidado. O seu corpo físico, ele precisa ter uma boa alimentação, e isso é um grande cuidado que a gente precisa ter em momentos como esse que a gente está vivendo, de isolamento, mas que é uma tendência, né, que está vindo agora como um teletrabalho, ficar comendo muitas besteiras ao longo do dia. Isso vai dificultando, né, nossa digestão, nosso organismo vai ficando sobrecarregado e a gente vai engordando, não é o que a gente quer, não é verdade? Então a gente tem que ter um equilíbrio aí no cuidado físico também. Quando você for determinar a sua agenda, já coloque lá seu horário das suas atividades físicas. A meditação e a yoga é excelente para não só equilíbrio do corpo, da mente. O alongamento também é importantíssimo. Esse momento excessivo que você está sentado
na frente do computador, trabalhando, depois você vai varrer uma casa, vai fazer outra coisa. Então assim, você vai sobrecarregando esse corpo. Então precisa aí um momento de alongamento, um momento de sentar, de refletir, de orar, de meditar, de agradecer. A gente tem uma dificuldade tremenda de ser grato pelas coisas simples da nossa vida. Por exemplo, você dentro da sua casa agora, se a sua família está leve, está tranquila, está com saúde, por que não ser grato por isso? Sabe, às vezes um momento que você pôde falar com a sua mãe, com o seu pai ao telefone, você está longe, ok, mas isso vai acabar. Mas o fato de você poder ter um aparelho eletrônico, que você possa comunicar com eles, fazer uma videochamada, por que não agradecer por isso também? E a gente esquece de fazer esses agradecimentos simples, essas coisas que estão no nosso dia a dia, mas a gente tem uma tendência enorme de sempre reclamar do atual governo, reclamar do isolamento, reclamar dos familiares, reclamar. E quando a gente está inserido nesse mecanismo de só reclamar, é como se uma nuvem negra pairasse sobre nossas cabeças, de fato. Porque parece que tudo começa a dar ruim na sua vida. E dá mesmo. Quando você tem gratidão pela vida, gratidão pelas coisas que acontecem na sua vida, mínimas que sejam, até os obstáculos, gente. Cada obstáculo que a gente está enfrentando agora, a gente tem que estar agradecido. Muito bem agradecido. Porque esses obstáculos estão nos fazendo nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Então, tire um momento para agradecer, um momento para contemplar as coisas que você possui, as coisas que você já conquistou. Você já deve ter conquistado coisas maravilhosas na sua vida. Só que às vezes a gente esquece, a gente fica só projetando o que a gente precisa ainda conquistar. E é o pior erro que a gente faz, porque toda hora a gente fica só no futuro ou parado lá no passado a reclamar, a ruminar algo que não deu certo. Então, a gratidão te traz exatamente para esse estado presente, esse estado em que você está aqui sentindo, seu corpo se modifica quando você se torna uma pessoa mais grata com a vida, mais grata com as coisas que acontecem ao seu redor. Então, eu considero que isso seja um momento de autocuidado fundamental.